Era uma vez, no antigo Japão, um jovem chamado Kiyoshi, que estava ansioso para aprender os caminhos do Zen. Ele era um aluno exemplar, estava sempre praticando sua meditação e estudando os Suda, mas ainda sentia que lhe faltava algo, um entendimento mais profundo e verdadeiro sobre a essência do Zen. Ouvindo falar sobre um sábio, mestre chamado Hoshi, que vivia em montanhas remotas, Kiyoshi então decidiu embarcar em uma jornada para buscar orientação e sabedoria do mestre. Após uma longa e árdua jornada através das densas florestas e íngremes trilhas da montanha, Kiyoshi então chegou à humilde morada do mestre. O mestre era conhecido por ser um homem de poucas palavras, mas possuía uma imensa sabedoria que era altamente procurada por aqueles que buscavam a iluminação espiritual. Kiyoshi, assim que viu o mestre, respeitosamente curvou-se diante dele e contou sobre o seu desejo de aprender mais sobre o significado do Zen. O sábio mestre o olhou profundamente nos olhos e permaneceu em silêncio por um tempo, como se estivesse avaliando a sinceridade do seu pedido. Conforme Kiyoshi ficava mais ansioso, o mestre finalmente pegou uma pedra e bateu contra o chão. A pedra então produziu um som nítido que ecoou pelas montanhas ao redor. Hoshi então perguntou a Kiyoshi: "Você ouve o som da pedra?" O jovem discípulo, então intrigado, mas perplexo, respondeu que realmente ouviu o som. O mestre Zen então perguntou a Kiyoshi: "Agora ouça o som do silêncio." Kiyoshi, determinado a entender a lição, concentrou sua atenção no silêncio. A princípio, parecia uma tarefa impossível. Sua mente estava cheia de pensamentos e distrações, mas ele persistiu, tentando ficar mais consciente do silêncio. Dias se transformaram em semanas e semanas em meses. Kiyoshi continuou a meditar sobre o som do silêncio. Sobre a orientação do mestre Hoshi, o jovem discípulo começou a notar mudanças sutis dentro de si. Sua mente começou a se acalmar e a sua consciência do mundo ao seu redor aumentou. Kiyoshi então descobriu que o silêncio não era apenas a ausência do som, mas tinha uma presença profunda que tinha o poder de revelar verdades ocultas. Um dia, enquanto meditava junto ao rio, Kiyoshi se conscientizou do suave som das águas fluindo sobre as pedras. Ele ouviu atentamente a sinfonia da natureza e nos seus espaços entre as notas ele ouviu o som do silêncio. Paz e tranquilidade era como se todo o universo estivesse sussurrando sua sabedoria para ele, e ele sentiu uma profunda paz e tranquilidade. Kiyoshi continuou a treinar com o mestre, aprendendo então a abraçar o poder do silêncio em todos os aspectos da sua vida. Ele descobriu que quando realmente ouvia o silêncio, o guiava, oferecendo insights e clarezas ele não podia encontrar em outro lugar. À medida que os anos passavam, a reputação de Kiyoshi como sábio e compassivo professor começou a se espalhar pela terra. Pessoas de todos os lugares vinham em busca do seu conhecimento e orientação. Ele frequentemente compartilhava a história da sua própria jornada com uma iluminação e o poder do silêncio que havia transformado a sua vida. Então, em um dia, um rico comerciante chamado Kejin chegou à porta de Kiyoshi em busca de sua ajuda para resolver uma disputa entre seus dois filhos. Os irmãos haviam se distanciado e ficaram ressentidos um com o outro devido a uma desavença sobre o negócio da família. Kiyoshi convidou o comerciante e seus filhos para se juntarem a ele em uma meditação junto ao rio. Enquanto estavam em silêncio, o som da água fluindo, o suave sussurro das folhas ao vento preenchia o ar. Inicialmente, os irmãos resistiram à ideia da meditação. Depois, resolveram experimentar e começaram a relaxar e se abrir para a experiência. Após algum tempo, Kiyoshi pediu que compartilhassem seus pensamentos e sentimentos. Para a surpresa deles, ambos os irmãos descobriram que o silêncio havia lhe dado uma nova perspectiva sobre a desavença.
Enquanto ouviam as palavras um do outro, perceberam então que o seu conflito estava enraizado em maus entendidos e expectativas não ditas. O silêncio havia permitido que eles enxergassem além das suas emoções e ouvissem a verdade no coração um do outro. Kiji, então, testemunhando essa transformação de seus filhos, ficou profundamente comovido e grato. Ele perguntou ao sábio mestre: como poderei retribuir pela sua orientação? Kyoshi simplesmente sorriu e disse: continue a praticar o poder do silêncio e compartilhe este presente com os outros. O comerciante e seus filhos retornaram à aldeia. Transformados eles estavam depois do seu encontro com Kyoshi e o poder do silêncio. Eles aprenderam a cultivar um entendimento mais profundo de si mesmo e dos outros. Seus relacionamentos floresceram como resultado. Ouça o som do silêncio e então você ouvirá a sabedoria do universo. É isso, mantenha o foco e